Bem, o Pentágono está supostamente avaliando se a guerra com o Irã deve permanentemente remodelar a presença militar dos Estados Unidos no Golfo. O jornal Washington Post relata que o Departamento de Defesa está avaliando se deve reduzir o número de tropas e reconsiderar a reconstrução das bases danificadas pelos ataques iranianos. O Comando Central dos Estados Unidos normalmente mantém cerca de 40 mil soldados em quase 20 locais no Oriente Médio. O Pentágono enfatiza que isso ainda não é uma revisão formal, nem mesmo uma decisão de retirada. Mas isso reflete um debate crescente em Washington sobre se os Estados Unidos podem manter sua postura regional atual ou se deveriam direcionar recursos para outras prioridades, talvez a China. Para discutir mais sobre o assunto, estamos agora com Michael Prejean, consultor de política externa e segurança nacional e ex-oficial de inteligência, falando conosco de Washington. Michael, as bases americanas vêm sendo atacadas há meses por ataques iranianos. Agora, alguns analistas descrevem isso como uma oportunidade única em uma geração para o Pentágono reconsiderar sua presença na região. Mas, Michael, como estar aqui ajuda ou prejudica os interesses dos Estados Unidos? Nós temos que estar no Oriente Médio. Se sairmos, Rússia e China entram. E vimos isso acontecer nos últimos 5 a 6 anos. Quando se trata de bases dos Estados Unidos, eu concordo que devemos nos livrar de algumas bases no Oriente Médio, especialmente a do Catar, a de Doha, as do Iraque. Não conseguimos usar essas bases para defender americanos contra ataques terroristas de milícias apoiadas pelo Irã. E não conseguimos usar essas bases para defender contra mísseis balísticos iranianos e ataques de drones contra Israel. Então precisamos parar de deixar nossos aliados usarem nossas bases para nos fazer de reféns. E isso é algo em que o Irã tem contado. Eles conseguiram atingir forças dos Estados Unidos no Iraque, na Jordânia, na Síria, em alguns casos, sem consequências. Então, definitivamente precisamos rever isso e priorizar nossos aliados na região, nossos verdadeiros aliados, aqueles que realmente nos permitem usar bases, principalmente Israel e talvez o norte do Iraque, na região curda. Bem, falando sobre o Iraque, quero dizer, você mesma passou anos no Iraque. Em pouco mais de um mês, dizem que as tropas dos Estados Unidos vão se retirar do Iraque. Então, o que realmente precisa estar em vigor para que isso seja bem sucedido? Se vamos falar sobre movimentar tropas pela região. Bem, a questão de sair do Iraque, na verdade, é algo bom, porque você deixa de favorecer Bagdá. Você tira os militares dos Estados Unidos de lá. Também devemos encerrar nosso treinamento, nosso apoio de inteligência e nosso apoio financeiro ao governo iraquiano e fazer com que ele se afaste do Irã e termine seus laços com o Irã para que isso possa voltar. Então, eu apoio a retirada das tropas do Iraque. Supostamente estamos lá para impedir o retorno do ISIS, mas na verdade estamos lá para defender nossas tropas contra ataques de drones e mísseis de grupos aliados do Irã. Então, devemos sair do Iraque, talvez ir para o Kurdistão. E eu digo Kurdistão porque é um aliado que nos ajudou contra o ISIS, a Al-Qaeda e as milícias xiitas. E eles estão constantemente sob ataque do Irã, da Turquia e de outros. Então, realmente precisamos reavaliar quem são nossos verdadeiros aliados. E eu mencionei a Turquia. É um aliado só no nome. Eu mencionei o Catar, também um aliado só no nome. E ambos estão apoiando a parte sunita desse eixo de resistência. A presença de Jolani na Síria com o ISIS e a Al-Qaeda, o dinheiro no Catar que está entrando, apoiando o Hamas. Precisamos reavaliar esses relacionamentos e fortalecer nossos laços com os Emirados Árabes Unidos, com Israel e com os curdos, tanto no norte da Síria quanto no norte do Iraque. Bem, Michael, se os Estados Unidos realmente reavaliarem, se retirarem até mesmo algumas tropas da região e algumas bases, isso também poderia favorecer o Irã? Quero dizer, o regime tem impressionado o Golfo a expulsar os militares americanos. É por isso que o Irã afirma que esses estados do Golfo foram atacados tantas vezes. Então, de certa forma, a República Islâmica também poderia apresentar isso como uma vitória? Com certeza. Se eu estivesse em Teherã, eu diria que essa é uma das condições que pedimos para o governo Trump não apenas considerar, mas realmente cumprir. Considera-se uma linha vermelha para o Irã a permanência das forças dos Estados Unidos na região. Então isso não é bem aceito, por isso imagino que essa ideia inicial de reduzir a presença dos Estados Unidos faz parte das conversas que Jared Kushner e Witkoff estão tendo com o Irã por meio de seus intermediários do Catar. Isso parece aquele tipo de negociação que já vimos em Doha, Omã e em outros lugares. Já vimos agentes mal intencionados atuarem como intermediários quando se trata do Irã. Estou falando da Turquia, estou falando do Catar e estou falando de Omã. Isso é uma vitória para o regime porque estamos falando sobre tudo isso na mídia, certo? Estamos discutindo se os Estados Unidos
as bases vão ser fechadas, o Moral e um porta-aviões da Marinha, se os Estados Unidos têm mísseis balísticos suficientes ou capacidades ofensivas e defensivas para continuar esse esforço. Tudo isso, todas essas coisas estão aí. E o regime tem que acreditar que tem uma vantagem aqui porque temos eleições chegando. Temos todos esses vazamentos na mídia. E isso basicamente só reforça a confiança deles. E é por isso que eles podem ameaçar a Europa, é por isso que eles podem fazer essas ameaças ridículas aos nossos aliados europeus, porque ninguém está enfrentando esse regime. Eles basicamente estão culpando Trump por tudo o que aconteceu até agora. E o Irã está se aproveitando disso. Michael Perjan, é sempre ótimo ouvir sua opinião aqui conosco na i24 News. Agradeço por ter participado. Muito obrigada. Obrigado por me receberem. Valeu. De volta aqui no estúdio com o Major-General da Reserva, Eitan Dangot. Temos apenas cerca de 1 minuto antes do nosso intervalo. Mas o que isso significaria para Israel se os Estados Unidos ao menos mudassem sua presença na região? Você também precisa pensar por si mesmo. Você vê como estamos muito conectados e coordenados, chegando a um ponto que não enfrentávamos há muitos anos ou talvez nunca. A forma como Israel e os Estados Unidos, quero dizer no nível operacional, agora atuam juntos em todo o Oriente Médio, isso começa pela inteligência, envolve infraestrutura, também troca e planejamento conjunto e assim por diante. Tenho certeza de que os Estados Unidos precisam fazer constantemente e fazer, digamos, uma avaliação estratégica sobre a situação. Estivemos lá na época do Obama, a mesma declaração que fizemos, depois também quando se trata do Trump. Mas veja, sempre que os Estados Unidos começam a redesenhar e mudar o desdobramento de suas forças, algo acontece aqui. E se você me perguntar, ainda não é o momento, mas eles têm que pensar nisso. Mas eu acho que é cedo demais, porque eles precisam conquistar resultados concretos na política global. Então, são questões que estão voltadas para o futuro, enquanto nós focamos no presente, pelo que parece.